esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa de Pentecostes. Hoje é uma grande solenidade, é a festa de Deus, porque como nós professamos, nos nossos credos, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Hoje é a festa do Espírito Santo, hoje é a festa de Deus. E nós estamos aqui então reunidos para experimentar este Espírito que brota, é gerado do amor entre o Pai e o Filho. Nós, seres humanos, somos seres sensíveis. Nós gostamos tudo de ser palpável. Eu várias vezes, quando tenho que dar exemplo disto, eu falo a vocês sobre uma loja de compras. Quando nós vamos na loja, nós não ficamos só no ver, nós temos que tocar, Se a gente entra numa loja, quer ver a blusa, a calça, a roupa, enquanto parece que a gente não toca o objeto, parece que para a gente não foi visto. Então nós somos seres sensíveis. Tudo nós queremos ter conhecimento, tudo nós queremos ter domínio sobre. Nós somos seres do palpável, Só que nas coisas de Deus, infelizmente nós não temos como ser do palpável, detentor do poder, do conhecimento sobre. Até nós podemos estudar Deus, até temos a teologia, que é o estudo de Deus. Mas por mais tempo que nós estudemos a Deus, fiquemos meses, anos, milênios estudando, ainda será pouco. Porque o conhecimento de Deus não vem através do intelecto, da sabedoria aqui, da inteligência, da cachola, como a gente diz. Mas o conhecimento de Deus vem através da experiência, do contato, através da oração. E hoje, ao celebrarmos a festa do Espírito Santo, nós vamos conhecer o Espírito a partir do momento que nós nos abrimos para experimentar, para viver esta presença do Espírito de amor de Deus em nós.
O Espírito Santo é o Espírito que nos dá vida. O Espírito Santo é que nos anima, que nos vivifica. O Espírito Santo é aquele que nos consola. O Espírito Santo é aquele que aquece o nosso coração. O Espírito Santo é aquele que ilumina, né, os nossos passos nos momentos sombrios. Quando temos que fazer uma decisão, né, temos que tomar uma decisão, o que a gente fala? Senhor, nos ilumine. E parece que vai clareando e a gente vai sabendo qual fazer a melhor escolha. É justamente o Espírito Santo, então, que vai nos guiando. Esta é a função, o papel do Espírito de Deus. E nós, então, para conhecermos o Espírito, nós precisamos experimentar. E para isso, nós precisamos nos abrir para tal oportunidade. E hoje é uma das milhões de oportunidades que Deus nos dá de conhecermos o seu Espírito, através desta celebração. Também, no dia de hoje, nós celebramos a manifestação da igreja a todas as nações. Alguns dizem que na festa de Pentecostes, nós celebramos o nascimento da igreja. Eu já acho que não. E falo por quê para vocês. Como a missa é transmitida, eu não posso falar que quem pensa que hoje é o nascimento da igreja está errado, porque eu posso ser penalizado, né? Posso até ser excomungado, mas então eu não posso afirmar isso. Então eu tenho que falar que é a minha opinião, tá? Então, o que eu acho? Por quê? Que hoje eu acho que é apenas a manifestação da igreja às nações. Porque o nascimento da igreja nasce com os sacramentos. E os primeiros sinais dos sacramentos, eles nascem na cruz. Quando do lado aberto de Jesus brota sangue e água, ali é o sinal do sacramento, do batismo e da Eucaristia. Então ali nascem os sacramentos, ali nasce a igreja. E no momento do Calvário, quando Jesus diz ao discípulo que ele muito amava: olha, eis aí a tua mãe, e mulher, eis aí o teu filho, né? Eu vejo que é Jesus entregando a igreja para Maria, e Maria para a igreja, para que ela olhe pela igreja. Porque, como eu já disse milhões de vezes a vocês, quando não aparece na Bíblia nome nas personagens, é que nós podemos nos encaixar. E quem é o discípulo amado de Jesus? Aquele que faz a vontade dele, que é então a sua igreja. Então o nascimento da igreja, como também, não é só o padre Eduardo que diz, mas como muitos teólogos afirmam, o nascimento da igreja é na cruz. E hoje nós então, portanto, celebramos a manifestação da igreja ao mundo, pois foi quando desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos que eles tomaram consciência da missão, da linguagem que eles deveriam utilizar para anunciar tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado, tudo aquilo que Jesus tinha indicado. Então tudo aquilo que eles experimentaram com Jesus, foi com a vinda do Espírito Santo que eles perceberam a linguagem, como comunicar aquilo. Então é justamente no Espírito Santo, nessa festa em Pentecostes, esta manifestação da igreja às nações. Vou destacar hoje apenas uma passagem, né? As três são belíssimas, né? A primeira, a segunda, o Evangelho, João, né? Amo João. Então poderíamos ficar aqui por muito tempo, mas eu gostaria de destacar a primeira leitura, onde nós vemos que os apóstolos e tantos outros discípulos estão reunidos no cenáculo, e ali acontece o evento Pentecostes, aonde o Espírito Santo desce sobre eles em forma de fogo, de labaredas, de línguas de fogo, e também vem com um vento forte, com barulhos de trovões, né? Mas antes de nós chegarmos à reflexão, eu gostaria de criar uma imagem na cabeça de vocês, que eu acredito que deve ter na cabeça de vocês esta imagem,
E para que vocês entendam o que eu vou dizer. Nós, quando falamos de Deus, nós falamos que Deus está no céu. Eu já expliquei para vocês, na homilia, que o céu de Deus não é um lugar físico, não é um lugar geográfico. O céu é um estado, é estar na graça da presença de Deus. Isso eu já disse a vocês algumas vezes na homilia. O céu de Deus, esse céu para onde nós caminhamos, é estar na presença de Deus, é viver a eternidade. Mas muitas vezes nós utilizamos a palavra de céu e a gente se dirige para aquilo que está sobre a cabeça, sobre as nossas cabeças, sobre aquilo que os nossos olhos veem. Mas que tenhamos esta imagem, não é o céu de Deus, não é lugar, mas que nós tenhamos nesse momento esta imagem de que o céu é onde Deus está, para que vocês entendam o que eu vou dizer. Lá no livro do Gênesis, nós encontramos uma passagem que se chama Torre de Babel. Vocês se lembram deste episódio? O que acontece? Os homens tomam consciência da inteligência, da sabedoria, dos dons que Deus deu para eles. Só que o homem não mudou nada com o passar do tempo, Ao invés dos homens, dotados de sabedoria e inteligência, fazerem o bem, o que eles fizeram? Quiseram se igualar a Deus. Então aqueles homens, em Babel, quiseram construir uma torre tão alta, para se chegar ao céu, para serem famosos, ou seja, para serem iguais a Deus, para serem maiores que Deus. Esse era o desejo daqueles homens. Eles queriam construir uma torre, chegar muito próximo ao céu, porque lá é o lugar onde Deus está, e lá eles serem então iguais a Deus, ou até superiores a Deus. Só que na construção desta torre, o que acontece? Cada um quer colocar a sua opinião. Cada um se enche de orgulho, com as suas arrogâncias, com as suas prepotências, com não confiar em si mesmo. E o que acontece? Um único povo, que falava uma única língua, mas que ninguém se entendia. Por quê? Eles falavam a linguagem do orgulho, da arrogância, do ódio. Essa é a linguagem. Eles não se entendiam. Este é o episódio em Gênesis. Constroem uma torre para estar junto do céu, perto de Deus. Mas ao invés de estarem na presença de Deus, eles querem estar iguais a Ele, ou maiores que Ele. E por isso eles não se entendem no falar. No episódio de hoje, da primeira leitura do Atos dos Apóstolos, eles estão reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Se a gente só lê como nós ouvimos na missa, a gente não vai entender. No mesmo lugar, é isso que o texto traz. Aonde é este mesmo lugar? Se a gente voltar uns versículos anteriores, lá vai dizer que eles estavam reunidos no cenáculo, que é no mesmo lugar onde aconteceu a ceia. E o que é o cenáculo? O que significa a palavra cenáculo? A palavra cenáculo significa sala superior, sala de cima. Vocês lembram aquele episódio que Jesus fala: olha, vocês vão encontrar um homem e ele vai mostrar uma sala em cima da sua casa, vocês preparem a ceia, que é lá que eu vou comer. A sala de cima é cenáculo. Então vejamos que estes homens, estando na sala de cima, ou seja, mais perto de Deus, não para se igualar a Ele, mas para estar unidos a Ele, o que acontece? Deus envia o seu Espírito. E ali nós encontramos no episódio de Pentecostes, homens de diversas nações,
de diversas línguas. Foi uma lista gigantesca. Os mesopotâmios, os egípcios, elamitas, né, os da Pansídia, da Pifília, né, tem um monte, até eu nem os nomes não sei pronunciar direito, né? Uma lista gigantesca, cada um de uma nação, de um lugar, de uma terra, falando uma língua. Mas quando vem o Espírito Santo, estando mais próximo ao céu, no cenáculo, unidos a Deus, o que acontece com a vinda do Espírito? Mesmo estando em várias línguas, todos compreendem o que cada um quer falar. Por quê? Porque eles falam na mesma linguagem, que é a linguagem do amor. Então, enquanto lá em Babel, eles querem estar mais próximo ao céu, mas não junto de Deus, há divisão, há separação, há confusão. Mas quando se está próximo ao céu, na sala superior, para estar junto de Deus, o Espírito vem. E ao invés de haver divisão, separação, acontece a unidade. Acontece a unidade. Acontece a linguagem do amor. E é justamente através da linguagem do amor é que a igreja se manifestou. Foi percebendo então que a mensagem de Jesus deveria ser levada a todas as nações através dos gestos de amor. E por isso que a igreja se manifesta. E hoje então, ao celebrarmos Pentecostes, nós somos convidados a abrirmos o nosso coração para nós também subirmos no nosso cenáculo, para nós também subirmos na sala superior, para estarmos juntos de Deus e fazermos experiência do Espírito Santo, para que um novo Pentecostes aconteça em nosso meio. Porque hoje qual é a linguagem do mundo? Uma linguagem de matar, de guerra, de violência, de não paz, né? De divisão. Você é para lá, você é para cá. Você é disso, você é daquilo. Não pode mais viver os diferentes unidos. Tem que viver cada um no seu canto. É assim que o mundo fala. E por isso hoje, ao celebrarmos essa solenidade de Pentecostes, temos que clamar para que um novo Pentecostes aconteça no meu, no seu, no nosso coração, para acontecer na nossa casa e acontecer na nossa comunidade e acontecer no nosso mundo, para que aí sim todos possamos nos entender e voltemos a falar a linguagem do amor. Viver na diversidade, mas buscando sempre um bem comum, né? Então que no dia de hoje nós possamos fazer esta experiência com o Espírito Santo, que possamos, né, perceber aonde que é o meu cenáculo, aonde que eu chego mais próximo de Deus, né? Em que momento da minha vida? É me confessando, é participando da missa, é rezando, é isso que me leva para o meu cenáculo. Então é isso que eu vou fazer, para que lá, estando junto de Deus, mais próximo ao céu, eu possa receber o Espírito e um novo Pentecostes acontecer nas nossas vidas. Então que Deus nos ajude, que nós possamos valorizar o Espírito Santo, pois hoje, né, nós falamos tanto de Deus Pai, de Deus Filho, mas parece que o Deus Filho, o Deus Espírito Santo fica de lado, né? A gente fala do Pai, do Filho e o Espírito Santo fica de lado. E às vezes quando fala do Espírito Santo é deturpado a imagem do Espírito, né? Então a gente tem que perceber qual é o verdadeiro sentido, o papel do Espírito. A palavra Espírito Santo, Espírito, vem do latim spiritus, mas no hebraico é ruá, e ruá é hálito. Então se nós pegarmos grego, hebraico, vai estar ruá na Bíblia, ruá, que é hálito. É o mesmo Espírito que Deus sopra, né, lá no barro, ao criar Adão e Eva. Quando Deus cria o homem, Ele sopra esse ruá, é esse Espírito, e é esse Espírito que dá vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje, ao fazermos essa experiência, devemos então valorizar o Espírito,
é aquele que nos vivifica. Se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo tem nos dado vida. É o Espírito Santo que tem nos motivado a levantar todas as manhãs e seguir em frente, tomar, consciência dos nossos problemas, das nossas enfermidades, mas seguir. É o Espírito Santo que nos anima. Então que nós valorizemos e rezemos sempre ao Espírito Santo, para que Ele esteja sempre em nós. Assim seja. Amém. Permanecei em meu amor, permanecei em mim.